Olá a todos, muito bem-vindos à nossa primeira aula de segurança e auditoria de sistemas. Hoje nós vamos voltar nosso estudo para a segurança da informação e de redes. Eu sou a professora Adriane Loper e vamos aí trabalhar com a segurança. Principalmente, quando a gente fala de segurança em redes, nós temos muita insegurança. Então, hoje, nesse universo que nós temos aí de internet, de redes sociais, com todas essas experiências que nós temos que saber no que nós temos que investir, né, para nos proteger. No mínimo, né, que nós precisamos é o quê? Um firewall, um antivírus, anti-malware, nós precisamos aí de PSDS, nós vamos ver alguns mecanismos na aula de hoje, mas importantíssimo, eu vou perguntar já, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm um antivírus nesse aparelho aqui, nesse telefone? Vocês já instalaram um antivírus? É o mínimo que vocês podem fazer. Se vocês não estão com vontade de ter os dados sequestrados, de perder aí os teus dados, de ser vítima de alguns golpes. Por incrível que pareça, a gente usa todos os dias o telefone celular e não protege. Então, nós estamos deixando portas abertas para invasores entrarem no nosso celular. Então, quem não tem um antivírus instalado no celular, tem vários gratuitos e bons, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar nesse contexto aí de redes. Então, a gente vai trabalhar com um produto, né, que vai ser lançado no mercado, então, um produto novo. Sempre que se lança um produto novo, tem-se, né, uma série de pesquisas, tem uma série de investimento, né, para você lançar algo novo. Imagina isso tudo, né? Às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3 anos só de pesquisa e desenvolvimento e isso pode se perder aí em 5 minutos. Então, vamos analisar a aula de hoje. Você é responsável pela segurança da informação de uma empresa no setor químico, que conta com os maiores cientistas brasileiros. A empresa possui unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, com cooperação internacional de uma empresa chinesa e de outra suíça. Então, veja, nós temos que interligar aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, além de algum lugar lá na China e outro na Suíça. Há grandes investidores financiando seus projetos. A sua atividade será focada em um grande projeto em andamento, que já chegou a grandes resultados, com os cientistas tendo descoberto um novo composto que será utilizado aí na nossa indústria agrícola. O impacto pode ser gigantesco em caso de qualquer incidente de segurança. Então, se houver algum problema de segurança, imagina, se houver o vazamento desse projeto aí que levou tanto tempo para ser descoberto. Principalmente com a concorrência, né, porque às vezes há muito interesse da concorrência, né, em ter aí o nosso produto, né? Também mobilizando grandes equipes para colocar no mercado os avanços para o setor. Prepare uma apresentação para a diretoria executiva da empresa com a sua visão sobre a necessidade de se tomar ações para a segurança do projeto. Pense no que pode acontecer com o projeto do novo produto e a estratégia de marketing. Porque são os dois lugares, né, o lançamento de um novo produto e uma estratégia de marketing é onde a empresa vai ganhar muito dinheiro. A diretoria executiva precisa conhecer a CID, né, que são os pilares aí da segurança da informação, correspondem à confidencialidade, integridade e disponibilidade. E nesse caminho, as informações podem ser o quê? Vazadas, elas podem ser alteradas ou podem ser destruídas. Então, esses pilares é o que nós temos que preservar das informações, de tudo que circula nessas redes, né? Apresente os elementos de risco, é outra situação que a gente vai ver, né? Quais são os riscos, como que a gente faz mapeia esse risco. Além disso, eles devem compreender que é preciso garantir que essas informações estejam sempre acessíveis
pelas equipes responsáveis, seja da China, seja de Salvador, seja de São Paulo. Então, nós vamos ver a disponibilidade. Para finalizar, né, apresente um resumo sobre os controles de segurança sugeridos para quê? Para prevenção. Com a apresentação, você irá iniciar a evolução do nível de maturidade em segurança de informação, principalmente com uma resposta inicial para a pergunta: segurança da informação. Para quê? Porque as pessoas não têm uma noção clara das necessidades aí de segurança da informação, né? Então, nós vamos aprender e mostrar para os diretores o quanto é importante segurança da informação, né? Principalmente porque nós temos vários meios dessa informação ser vazada, né? Ela pode ser vazada de várias formas. A gente vai ter que proteger o máximo possível, lembrando sempre que nós nunca teremos segurança 100%, não existe, por mais que nós adotássemos todos os mecanismos que existem hoje, nós não conseguiríamos proteger as nossas informações 100%. Por quê? Porque a cada dia é construído um novo malware aí para nos atrapalhar, né? Para termos problemas. Então, cada dia tem alguém pensando em um novo problema, né, para acessar dados de outras pessoas. Então, fazendo um software malicioso para causar problemas. Então, nós nunca, quem trabalha com a segurança, nunca estará seguro, tá? Por quê? Até porque a segurança tem que ser revista todos os dias, periodicamente, justamente por esses lançamentos aí de novos malwares, por situações criadas, né? As pessoas, quando se lança algo novo, a pessoa tenta driblar isso. Bem, nós estamos vendo aí os resultados, por exemplo, do Pix, uma nova forma de pagamento que facilitou muito a vida de muita gente, mas também trouxe uma série de inseguranças em relação às informações, né, ao nosso dinheiro. Então, vamos ao quadro. Então, vamos ver um pouquinho da segurança da informação. A segurança da informação protege a informação de diversos tipos de ameaça para garantir a continuidade dos negócios. Ninguém quer ir à falência, né? Porque às vezes eu sofro algo tão grave que eu perco tanto, né? Seja financeiramente, seja em prestígio, seja em qualquer dano causado, né? Que eu posso realmente ir à falência. Minimizando os danos aos negócios, né? Se eu sofri algum ataque, eu vou ter que estar protegido ou saber o que fazer depois que ele aconteceu. Maximizando o retorno dos investimentos e oportunidades, né? Isso é uma definição. Lembrem que segurança da informação é definida aí por uma série de normas, tá? As normas da ABNT. Então, só relembrando aí para vocês, né, quando a gente fala de ABNT, não é só para vocês saberem como escrever um artigo ou como fazer uma dissertação ou como fazer um TCC. Não, a ABNT é norma para N situações. Então, a família 27.000, em especial, trata da segurança da informação. Então, lá diz como você deve, né, se orientar para fazer uma boa segurança. Vamos voltar ao quadro. Então, a segurança envolve o quê? Então, quando a gente fala de segurança, eu não estou falando só, eu tenho medo que entre um vírus ou que alguém sequestre meus dados. A gente está falando da identificação, da proteção, da detecção, da resposta que a gente vai dar ao que está acontecendo e qual é o plano de recuperação para tudo isso. Então, nada é 100% seguro, porque os elementos de risco são dinâmicos. Então, são inventados aí N malwares, N situações são criadas, né? Então, eles são dinâmicos, vão mudando. Seja quando novas vulnerabilidades surgem, nós vamos falar um pouquinho das vulnerabilidades, mas quando a gente fala de vulnerabilidades, são fraquezas. Quando o ambiente muda com novos ativos ou quando a motivação de um agente de ameaça alcança níveis
que aumentam a chance de sucesso de um ataque, tá? Em geral, esses agentes de ameaça são pessoas, né? Mas podem ser equipamentos também. Assim, o que é seguro hoje pode não ser amanhã. Além disso, os pontos de ataques envolvem ativos tecnológicos, humanos e processuais, tá? Então, a segurança é extremamente fraca. Por quê? Porque ela está lidando com seres humanos. Quando nós temos problemas na tecnologia, é mais fácil de resolver. Quando nós temos problemas na política de segurança, o que é a política de segurança? Nós vamos ver nas próximas aulas. Mas são as regras adotadas por aquela empresa. O que você pode e o que você não pode fazer. Tá? E se você fizer errado, você vai ser punido. Todas as empresas têm isso, mas às vezes a gente não conhece, né? Então, quando a gente fala de processos, né, dessa parte processual, né, das normas, tudo bem, a gente consegue resolver. A tecnologia, né, eu estava com um software, por exemplo, desatualizado, que é uma vulnerabilidade, né, eu vou lá, atualizo, tecnologia eu resolvo. Agora, como resolver os problemas com os seres humanos? A gente não sabe como ele vai agir, né? Às vezes, nós temos aí os engenheiros sociais que usam técnicas de ameaça, de medo, de status, explora os pontos fracos do ser humano. E a pessoa acaba aí se envolvendo com uma série de problemas, ok? Então, vamos ver os pilares da segurança da informação. Então, os pilares estão lá definidos, ó, na 27001, tá? Então, entre os pilares, nós estamos falando da confidencialidade. Essa figurinha aqui do canto, né, esse triângulo, está representando a segurança da informação, cercada pelo quê? Pela confidencialidade, pela integridade e pela disponibilidade, né? Então, são três aí pilares, né? São os primeiros que foram definidos. Temos outros tão importantes quanto, mas esses são a base, porque foram os primeiros a serem definidos, né, em relação à segurança. Então, quando a gente fala confidencialidade, estou falando em algo confidencial, tá? Então, é a propriedade de que a informação não esteja disponível, ou seja revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Então, quando a gente fala de confidencial, a gente está pensando, por exemplo, num segredo. Um segredo, eu só conto um segredo para uma pessoa, né? Geralmente é assim que acontece, né? Mas o segredo vaza também. Mas eu quero algo confidencial. Então, só para aquelas pessoas que eu enviei, se eu estou enviando um e-mail, eu quero que chegue para aquelas pessoas, não quero que chegue para todo mundo, ok? Então, vamos voltar ao quadro. A integridade é a propriedade de salvaguarda da exatidão e completeza dos ativos. Então, quando a gente fala de integridade, você quer que aquele e-mail, por exemplo, saia, eu enviei para você. Então, que ele chegue lá do mesmo jeito que eu enviei. A disponibilidade diz respeito à eficácia do sistema e do funcionamento da rede para que seja possível utilizar informação quando necessário. Ou seja, o que é essa disponibilidade? Quando a gente está falando de redes, né, porque nós estamos aí trabalhando com uma empresa que tem vários locais, né, trabalhando em conjunto. Então, disponibilidade, quando eu precisar de uma informação lá da China, eu tenho que ter essa informação, né? Disponibilidade também está muito associada, por exemplo, quando o teu site, você tem um site e o site sai do ar. Então, ele está indisponível. Eu quero comprar alguma coisa no teu site, eu não consigo porque ele não está disponível. Então, essa propriedade da disponibilidade das informações estarem em tempo hábil, né? Que você, na hora que você precise, que elas estejam disponíveis. Vamos continuar. Nós temos também outros pilares, né? Que é a autenticidade, né? Busca garantir que determinada pessoa ou sistema é, de fato, quem diz ela ser. Então, aqui nós entramos com a autenticação, né? Nós temos algumas maneiras de fazer isso.
O não repúdio, ou também chamado irretratabilidade, busca garantir que o usuário não tenha condições de negar ou contrariar o fato de que foi ele quem gerou determinado conteúdo ou informação. Então, o não repúdio é que ele é muito utilizado, por exemplo, nas fake news, né? Porque você consegue rastrear, né, de onde veio aquela informação. Então, nós temos aí uma série de ferramentas para garantir essa irretratabilidade. Não, não fui eu, não, foi do seu computador. Esse computador é seu? Então foi você, né? Ou alguém que fica aqui nesse computador. A legalidade, né? Claro que nós temos que trabalhar com a segurança sempre dentro dos aspectos legais e das normas, né? Nós temos aí as normas da BNT e temos aí toda a legislação, né? Nós começamos lá com a Carolina Dickmann, né, que foi a primeira legislação que nós punimos quem espalhava aí fotos, né, pela rede. Então, foi a primeira legislação que puniu com prisão, né, da pessoa. Hoje nós temos, depois veio hoje nós estamos trabalhando com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que atribui todas as responsabilidades com uma série de multas, né? Então, nós tivemos entre essas duas aí o marco cível, né, da internet, ou seja, uma organização melhor da internet. Nós temos um país enorme, então é justo que todos tenhamos as mesmas condições, ok? Então, vamos para um exercício. É uma prova aí de 2018. Então, vejam, a proteção de 3 princípios é a razão da segurança, de ser da segurança da informação, né? Então, em geral, a gente vai falar dos 3 princípios, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, ele vai ser bem mais citado, tá? As medidas que garantem que a informação seja mantida nas mesmas condições disponibilizadas pelo proprietário atende ao princípio da... Então, quem faz esse princípio, né? Que ele saia e chegue nas mesmas condições, a nossa integridade. A garantia de que estará à disposição dos usuários. Falou à disposição, sempre que eles precisem, é o princípio da disponibilidade. E ao estabelecer graus de sigilo no tocante ao conteúdo, visando apenas determinadas pessoas, visando o acesso, né? Só que determinadas pessoas consigam acessar, nós estamos falando aqui do 3º princípio, que é confidencialidade. Então, essa questão está resolvida, né? Só para a gente, para mostrar para vocês as propriedades, chama-se propriedades, pilares, tem alguns autores que dão esses nomes, a tríade, né? Então, é esse CID que é mais cobrado, né? Apesar de não em termos de importância, porque todos os pilares, legalidade, seja irretratabilidade, autenticidade, todos são extremamente importantes. Não é que eles sejam mais importantes, é que eles foram criados primeiro, né? Então, por isso que os autores aí fazem mais referência a eles, ok? Então, vamos agora entender o risco, né? Quando a gente fala de risco, a gente está falando de tudo que pode acontecer, né? Você avalia uma situação, essa situação tem um risco, ou seja, ela pode acontecer ou não pode acontecer, tá? Claro que tem situações que têm um risco muito mais elevado. Como que a gente vai calcular? Nós temos uma matriz de riscos, né? Mas vamos pensar na vida real, tá? Quem de vocês dorme com a porta da frente do apartamento ou da casa aberta, tá? Aberta, escancarada, não só destravada, mas escancarada. Ninguém em sã consciência faz isso, né? Hoje, no Brasil, infelizmente, são pouquíssimos os lugares que a gente ainda consegue fazer isso. Por quê? Uma porta aberta na tua casa vai ser um convite para um ladrão entrar, invadir, né? Um invasor entrar na tua casa, né? Você não está facilitando a vida. Na segurança, nós temos que pensar em dificultar a vida dessas pessoas, né? E o mesmo acontece na vida virtual, tá? Então, muito cuidado,
Tá? Não facilite, não fique clicando em link que você não conhece. Isso tudo são portas abertas. É como se você estivesse deixando à noite a porta aberta lá. Vai acontecer? Pode ser que você passe anos e ninguém entre na tua casa, você nunca seja assaltado. Mas quem vai garantir? Você vai ficar tranquilo dormindo com a porta aberta? Não. Então, muito cuidado com toda essa parte de segurança, ok? Então, a gente faz essa chamada gestão de riscos, ou seja, a gente gerencia os riscos, diz o que tem um risco alto de acontecer e o que tem um risco mais baixo de acontecer, né? Daí a gente vai proteger, é claro, o que tem mais vulnerabilidades, o que apresenta maior potencial de acontecer, a gente vai proteger mais, né? Então, a gestão de riscos e a definição do risco são imprescindíveis para quê? Para você definir tudo na segurança da informação. Quais os elementos que devem ser mapeados, analisados e avaliados? Né? Nós temos vários. O ativo possui riscos e são os elementos a serem protegidos, né? Então, a gente vai avaliar esse risco e proteger. O agente de ameaça é aquele que explora uma vulnerabilidade. Então, pode ter a intenção, pode ser uma pessoa que queira invadir tua rede mesmo, né, e utiliza um método que explora intencionalmente uma vulnerabilidade, como é o caso, por exemplo, de um cracker que vai utilizar técnicas de ataque para atacar o ativo. Então, isso é muito normal, muito comum, tá? Então, se alguém quiser entrar na tua rede, por exemplo, temos várias ferramentas, né, várias técnicas para poder entrar lá. Tá? Então, por isso que eu falo que a gente vai ter que sempre trabalhar em camadas, né? Segurança é trabalhada em camadas. Por quê? Porque se o invasor passar por uma camada, ele vai ter outra e mais outra e mais outra. Ele vai ter que romper algumas camadas de proteção para atingir o objetivo. Então, isso é o que nós podemos fazer, dificultar cada vez mais. Agora, se a pessoa tiver a intenção de realmente entrar, nós estamos falando eu estou falando da tua rede, porque nós estamos hoje voltados um pouco mais para a rede, né? Ele vai conseguir, tá? Mais cedo ou mais tarde, pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas os ataques vão ser concretizados. Então, a gente tem que tentar se proteger de todos os lados. Vamos voltar ao quadro. Então, agente de ameaça pode ser uma situação ou um método que permite acidentalmente, como é o caso de um administrador de sistemas, por exemplo, que ele configura de uma forma incorreta, né, e deixa o servidor de banco de dados vulnerável. Tá? Então, não foi proposital, mas aconteceu. Então, a vulnerabilidade corresponde a uma falha ou uma fraqueza em procedimentos de segurança, tá? Seja no design, seja na implementação, seja nos controles internos dos sistemas, tá? Seja algo que pode ser disparado acidentalmente ou intencionalmente, resultando sempre em uma brecha de segurança, tá? Quando a gente fala brecha de segurança, é algo que fica aberto, ou a violação da política de segurança do sistema que existe em ativos. Então, pensem sempre na vulnerabilidade como uma porta aberta. E quem que vai entrar por ali? As ameaças, tá? Vai fazer o estrago lá dentro depois, tá? Então, os controles de segurança, né, nós vamos escolher esses controles, ou chamados também de mecanismos de defesas, em função do quê? Em função das vulnerabilidades, para evitar que elas sejam exploradas pelos agentes de ameaça. Claro que agentes de ameaça, né, crackers, concorrentes, eles sempre vão tentar invadir a nossa empresa, né? Nós temos que evitar isso. A ameaça é o quê? É o potencial daquele agente de ameaça explorar essa vulnerabilidade, né, específica, essa fraqueza, acidental ou intencionalmente, tá? Então, quando se concretiza, né, nós temos uma ameaça entrando ali pela nossa porta. Uma negação de serviço, vazamento de informação são exemplos de ameaça, né? Algo muito grave, né? Negação de serviço é quando, por exemplo, tira minha loja, eu tenho um e-commerce e ninguém mais acessa, ok?
Então, é uma técnica, né, para ninguém conseguir acessar. Eu quero comprar lá um sapato, não vou conseguir entrar porque o site está fora do ar. Quando isso ocorre, a ameaça se torna um incidente de segurança. Então, tem consequências, né, para a empresa, o que resulta nos seus impactos para a organização. Então, o cálculo da probabilidade de tudo isso acontecer representa o risco. Então, o risco não é nada mais que o quê? A probabilidade. Pode ser que nunca aconteça? Pode, né? Mas vezes o impacto que vai gerar. Então, aqui nós temos a nossa matriz, ó, a probabilidade e impacto, tá? Quanto, por exemplo, eu tenho como trabalhar com essa matriz, né? Eu tenho a probabilidade 1, 2 e 3, né? O impacto pode ser baixo, médio ou alto, né? Então, nós temos que fazer essa multiplicação mesmo, né? E ali do outro lado tem essa outra matriz do risco, né? Então, o azulzinho, que é 1, é insignificante, depois vai crescendo, né? Baixo, médio, alto e extremo, tá? Então, quanto mais próximo do extremo eu tiver, mais eu tenho que proteger aí minha empresa. Então, aqui representa toda essa parte do risco, né? Então, um ativo da empresa, toda empresa possui ativos, né? Todos os ativos dentro dessa empresa entram nesse quadrado maior aí, que é o risco, né? Então, aqui nós temos, de fora, né, da empresa, um agente de ameaça. Ele pode explorar o quê? Ele explora uma fraqueza, né? Ele utiliza para explorar isso técnicas de ataque, ou ele pode originar aí uma ameaça direto, né? Para a nossa proteção, nós temos os controles ou mecanismos de defesa, né? Essa ameaça pode virar um incidente. Vai virar? Depende, né? E o agente de ameaça, quando ele explorou a vulnerabilidade através de uma técnica de ataque, pode ocorrer também um incidente, né? Então, é uma probabilidade grande, né, disso acontecer. Se ele explorou a vulnerabilidade com uma técnica de ataque, ele está com más intenções, com certeza. O incidente vai gerar um impacto. Então, eu vou ver que impacto, o que será pior para a minha empresa naquele momento, o que é a pior situação para eu proteger, o que eu tenho que fazer, o que está mais aberto, mais disponível. Se a pessoa for entrar na minha empresa, por onde que ela vai entrar? Vai entrar por um login, uma senha, ela vai entrar, né, de que maneira na rede, como que ela vai achar lá as senhas das pessoas, ou ela vai explorar alguma fraqueza, algum computador lá que esteja com softwares desatualizados, enfim, tem uma série de situações que a gente pode. Mas a gente tinha que dizer lá para os nossos diretores, né, fazer um relatório do que poderia acontecer. Então, vamos ver esse relatório. Então, vamos fazer uma pequena apresentação, né, com isso que a gente viu. Então, nós poderíamos fazer um resumo do projeto da empresa. Nós sabemos que esse projeto aí é na área agrícola, né? E nós poderíamos ver todos os ativos envolvidos no projeto, né? Ativo, eu estou falando de computadores, estou falando de redes, estou falando de pessoas, né? Não se esquecendo que eles podem ser pessoas, equipamentos, artefatos físicos, processos, sistemas e tecnologia, tá? Mas eu tenho que entender quem está envolvido em toda essa situação. Considere crackers e concorrentes, nesse caso, que são os maiores agentes de ameaça. Se tiver uma ameaça que cada tipo afeta, né, pode afetar aí as propriedades, é isso que nós temos que proteger, né, o nosso CID. Justifique que os ativos podem ter vulnerabilidades, né? Qualquer tecnologia pode ter, qualquer pessoa tem suas fraquezas também. Explique sobre os impactos em caso de uma ameaça se tornar um incidente de segurança. Você deve considerar a tríade CID e descrever impactos, né? O que pode acontecer se houver algo
que vai dar errado, o que pode acontecer, né? O que eu estou deixando descoberto. Que iniciam com as equipes, né? Com a equipe, incluem o projeto, até a empresa e as perdas financeiras, seja de mercado, reputação, por exemplo, né? Então, às vezes, nós não temos uma perda financeira, mas temos uma perda de reputação, que em muitos casos é extremamente importante, né? No caso de bancos, por exemplo, né? Quem vai investir num banco que você sabe que vive vazando os dados, né? Então, faço uma relação entre os elementos de risco, né, com as informações anteriores, defina aí uma proposta de implementação de controles de segurança, né, eu tenho que saber o que pode acontecer, né, para eu sugerir esses mecanismos de defesa e técnicas de segurança de rede. Aponte quais são eles. Então, vejam, tem um trabalhão, né, atenção para os princípios, né, o nosso CID. Então, muita atenção neles, são eles que precisam ser protegidos como um todo. Uma falha comum é focar apenas em um dos aspectos da segurança, negligenciando os outros. Há muitas ameaças rondando aí o ambiente da empresa e as vulnerabilidades precisam ser identificadas. Com a sua apresentação, você está respondendo aí uma série de questionamentos que foram feitos, né? Então, a gente tem que proteger e proteger muito, tá? Até porque você tem que saber o que pode acontecer. Então, você tem que ter uma visão, um conhecimento bem bom da segurança. Por exemplo, você vai ter que sugerir mecanismos de defesa para a rede. Você vai ter que conhecer tudo que envolve uma rede, né, em termos de segurança. Você vai ter que conhecer os roteadores, você vai ter que conhecer toda a parte física, né, que nós vamos colocar. Você vai ter que conhecer bem o firewall, né, que é um dispositivo, aí um controle lógico, mas que tem a função de proteger a rede. Enfim, você tem que saber aonde estão as suas fraquezas e cada empresa vai ter, lógico, as suas fraquezas. Então, em cima disso, você vai ter que trabalhar e melhorar cada vez mais, né? Por isso que eu falo, segurança da informação é um processo. Porque o que hoje existe, o que hoje acontece, o que hoje eu consigo defender, amanhã pode ser que eu não consiga, tá? Então, para nós não ficarmos com essa dúvida, né? Será que se eu tivesse feito? Não espere acontecer para você se proteger depois, o que a grande maioria das pessoas faz, né? Espera algo acontecer, quando aconteceu, daí você corre atrás, né? Por isso que é importante você mapear e, claro, todos esses mecanismos que a gente tem de proteção são caros. Então, é lógico que a empresa, né, em geral, não é voltada para a segurança, né? Então, há uma certa resistência, né, para adotar uma série de mecanismos, né? A pessoa fala assim, mas para quê? Né? O que vai acontecer? E ainda tem esse porém, né, de que pode acontecer. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos e nunca ser atacado. Às vezes, você pode ter sido atacado e nem saber, né? A tua empresa pode ter sido atacada, né, não causou nenhum transtorno maior, né, e você nem fica sabendo. Então, a gente vai ver daqui a pouco a quantidade de incidentes que são relatados. Agora, a gente tem que pensar que tem uma quantidade maior ainda que não é relatada, né? Por quê? Porque eu trabalho num setor sensível, como um banco, uma financiadora, algo de seguro, essa parte que mexe com realmente o dinheiro das pessoas, né, investe muito em segurança. Tanto que, se você for ver as empresas que mais investem em segurança, o primeiro ponto são os bancos, né? Então, nós temos que pensar nessas camadas de proteção, ok? Então, vamos lá, eu vou perguntar para vocês se vocês realmente compreenderam, né, esses pilares que são extremamente importantes, né, a confidencialidade, integridade, disponibilidade, né, porque se eu romper qualquer um desses pilares,
eu vou estar com problemas, vou ter causado e vou sofrer as consequências desses problemas, né? E se eu não conhecer o risco da segurança da informação, como é que eu posso sugerir algo se eu não sei aonde ele pode acontecer, tá? Então, para você trabalhar com segurança, você tem que conhecer muito, tá? Muito. Seja qual parte, eu vou trabalhar com segurança no desenvolvimento de software, ótimo. Você vai ter que conhecer N linguagens, você vai ter que conhecer N ferramentas, né, para análise, você vai ter que fazer muitos testes naquele software. Tá? Agora eu vou trabalhar com segurança da informação, eu vou cuidar da parte da rede. Então, você vai ter que conhecer cada uma das partes, cada um dos componentes de rede, né? Para você conseguir dizer, não, aqui é mais seguro ou menos seguro. Tá? Estou falando até do rack lá, onde ficam, né, onde você coloca lá os teus equipamentos, né, o que é melhor. Tá? Então, a gente tem que cuidar de todas as partes. Então, segurança é isso, é contínuo, contínuo, contínuo. Não tem uma solução, não temos uma solução mágica, nem nada que resolva tudo. Tá? Nós temos que tentar minimizar, dificultar a vida aí dos nossos concorrentes, dificultar a vida dos crackers, enfim, é essa nossa função enquanto aí trabalhadores da segurança da informação. Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês pensarem e já voltamos.
Bem, vocês já pensaram e refletiram um pouco, né? Claro, a gente eu vou dar para vocês alguns pontos importantes, né? Eu queria ficar aqui conversando com vocês bem mais tempo, né? Mas a gente tem que dividir a disciplina. Então, a gente viu o que a gente tem que proteger até agora. Agora, nós vamos ver quais os controles, que recursos nós temos. Nós temos que mapear o erro, ter clareza que aquele é um ponto fraco, uma vulnerabilidade, e vamos colocar controles ali. Então, vamos lá. Vamos ver em relação aos controles de segurança, né? Nós também vamos ter que apresentar aí um relatório, né, para os nossos diretores, né, quais são os pontos de ataques representados por sistemas compostos por diferentes aspectos que possuem vulnerabilidades. Por exemplo, podemos ter vulnerabilidade no hardware? Sim. No software? Sim. Nos protocolos? Com certeza. Nas aplicações? Sim. Nós temos alguns pontos de ataque, né, que indicando, né, pode mostrar para os diretores os ativos humanos e físicos envolvidos nesses pontos de ataques. Quem são esses agentes de ameaça, né? Nós já temos uma certa clareza que nós não podemos deixar vazar as nossas informações para os nossos concorrentes, né? E nem um cracker invadir, né, o nosso ambiente. Ameaças e técnicas, quais são os controles de segurança para autenticar os usuários, né, e alguns controles aí de segurança da rede. Então, esse é o mínimo que a gente tem que ter, né, porque estamos falando aí de cinco que sejam filiais, né, uma matriz e várias filiais aí conectadas, né? Nós devemos ter uma rede interna e a internet, que todos usam. Saibam que você entrou na internet, você já está correndo um sério perigo, né? Mas nós também temos uma rede interna que também podemos sofrer alguns ataques na rede interna. Como que você faz o tratamento? Você tem que ter uma visão ampla, desde a porta lá onde você está, né, na tua empresa, se você tem os teus servidores, né, se esses servidores estão seguros. Então, estou falando da segurança física, tem um guarda lá na frente, você tem um muro alto, a tua empresa está localizada num bairro ruim, né, onde tem muito assalto, né? Então, tudo isso faz parte da segurança. É claro que ela é dividida em partes: segurança física, segurança lógica, né? Mas a gente tem que ter uma clareza de tudo isso, ok? Então, vamos lá. Em agosto de 2020, nós tivemos aí um problemão, 2020, ano passado, com a Bolsa de Valores da Nova Zelândia, né? Ou seja, eles ficaram fora do ar, né, por 4 dias. Imagina o prejuízo, né? Porque eles vivem disso, né? A Bolsa de Valores vive aí da comunicação, né? Da venda, compra de ações, etc., né? 4 dias fora do ar, um prejuízo enorme. Os ataques de ransomware, né, que eles estão hoje estão utilizando bastante, aquele sequestro de dados, né, de servidores ou até de usuários. Aí, se você não tiver um software, você pode também ser vítima, né, do sequestro dos seus dados, com a finalidade de resgate, né? Continuam fazendo vítimas em todo o mundo. Então, esse é um ataque que está na moda. Tá? Nós temos algumas modas aí de ataques, né? Esse é um ataque fácil, razoavelmente fácil, porque você só faz uma criptografia dos dados, né? E você tem um retorno financeiro, né, para devolver os dados. Esses 2 casos mostram que os ataques de crackers ou os ataques cibernéticos continuam acontecendo e evoluindo numa alta velocidade, atingindo desde pequenos negócios. Você fala, não, eu tenho um pequeno negócio, não vou ser invadido, né? Não, até infraestruturas críticas dos países. Então, nós corremos aí uma série de riscos, né? O CERT.br, ele é bem interessante vocês entrarem nesse site, né, que é o Grupo de Respostas a Incidentes de Segurança para a Internet no Brasil.
né, mantido pelo NIC.br, que é o comitê gestor, né, faz parte do comitê gestor da internet no Brasil. Ele é responsável por tratar incidentes de segurança em computadores que envolvam redes conectadas à internet no Brasil. Tá? Então, a gente pode ver, né, que nesse gráfico de pizza, aí, apesar de estar pequeno, né, nós temos essa parte maior, que é o quê? São scans, ou seja, as pessoas procurando fraquezas ali nas tuas redes. Né? Depois nós temos uma quantidade razoável de worms, né, que são os vermes. Depois nós temos invasão, temos DOS, temos fraudes, né? Temos aí o que vocês imaginarem nesse sentido, né? Olha aí, ó, o worm, que são são os vermes que se autopropagam, né? Propagam sem você precisar fazer nada. O DOS, que é a negação de serviço, deixar algo fora do ar, a invasão, né, de qualquer computador ou de uma rede, os casos de web, scan. Scan, na verdade, você fica procurando as fraquezas do outro, né? Para quê? Para que você atacar. Tem que falar das fraudes aí, aqueles links, né? A gente não cansa de falar, mas todo dia tem alguém caindo, né? Principalmente hoje, por WhatsApp, você recebe muito link. Não clique. Tá? Não clique, ignore. Ah, mas é de um amigo meu. É de um amigo teu, mas ele pode ter passado sem ver, ele pode não saber que aquilo é um link que vai te direcionar para algum lugar errado. Por favor, não clique em nenhum link. Ensine as pessoas a não fazerem isso, porque todo dia a gente ouve um relato, né, que a pessoa teve um prejuízo financeiro, né, por quê? Porque clicou, foi direcionado, ou alguém ligou depois, enfim, toda essa questão das fraudes aí que a gente tem. Né? Hoje nós temos também algo importante para nos proteger, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ao quadro só para eu explicar rapidamente. Os dados pessoais, eles devem ser protegidos para garantia da privacidade. Tá? Então, hoje nós temos uma legislação que pune as empresas, né, que fazem mau uso dos nossos dados. Ataques podem ser realizados para vazar dados pessoais e comprometer a privacidade. E ataques podem ocorrer com dados tanto em processamento, chamado DIL, dados em transmissão, DIN, ou os dados armazenados, que é chamado de DAR. Ataque a banco de dados visam aqueles dados que estão armazenados, enquanto os ataques à rede visam aqueles dados que estão em transmissão. Já os dados em processamento podem sofrer aí ataques mais sofisticados. Então, aqui um panorama só para vocês terem uma ideia da segurança da informação. Né? Nós temos vários ataques, vários malwares, né, que são softwares maliciosos, né? Nós temos várias vulnerabilidades e nós temos aqui as técnicas de segurança ou os mecanismos de defesa. Né? Então, só para vocês terem uma noção aí da quantidade que nós temos. Então, agentes de ameaças, as ameaças e as técnicas de ataque. Quando a gente fala de agentes de ameaça, eles realmente são os elementos importantes para entendimento do risco. Né? Então, os agentes de ameaça vão causar algo. Tá? Os agentes de ameaça mais comuns são as pessoas, né, que possuem aí facetas diferentes de acordo com o ambiente em avaliação. Por exemplo, os crackers, um funcionário mal intencionado, um fraudador. Né? Então, nós temos vários exemplos aí. Até ontem, não sei se vocês viram a notícia que um estagiário de TI, né, no CREA, no Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos, se não me engano, de Brasília, não lembro de que estado ou que cidade era, mas ele conseguiu os dados dos cartões corporativos, né? Cartões corporativos são aqueles cartões de crédito que têm um limite muito alto, né? Que as empresas utilizam,
né, para viagens, para fazer compras, para algumas situações. Então, cartão corporativo é algo que tem um limite bem alto. Ele resolveu pagar a faculdade, fazer a faculdade do amigo, resolveu pagar a academia, resolveu viajar, comprou um uísque lá de R$350, né? Resolveu simplesmente pegar, clonar, né? Porque ele pegou de alguma maneira, né? Ele entrou, ele tinha acesso ao sistema, né? E conseguiu. Então, fraudes, olha, um funcionário extremamente mal intencionado. Então, claro, é lógico que ele não deve ter entrado nesse estágio com esse intuito, mas quando ele viu a facilidade, acabou perdendo a cabeça, né? Então, um rapaz jovem, estudante aí de tecnologia da informação, está fazendo estágio. Às vezes, nós temos funcionários, né, na empresa que são demitidos e a pessoa se sente injustiçada, então ela tendo conhecimento aí das fraquezas, porque se você trabalha numa empresa, você tem que ter uma noção das fraquezas que ela tem, né? Então, com essa vantagem de ter o conhecimento sobre o sistema da empresa, aí são um problema, tá? Vamos voltar ao quadro. Ainda os agentes de ameaça naturais, né? Que esses, então, a gente não gostaria que acontecesse nunca, mas acontecem. Por exemplo, ninguém está livre de uma inundação, ninguém está livre de um incêndio, né? Um agente de ameaça bastante crítico, que pode ser considerado também uma ameaça, são os malwares, né? Que são os softwares maliciosos, ou seja, com aquele software há algum problema embutido naquele software, né? Ele foi programado para fazer algo, para causar algum estrago, tá? Né? Então, código malicioso, as possibilidades são inúmeras. Então, malware são programas desenvolvidos com o objetivo de gerar alguma ação danosa ou maliciosa em um computador. É um problema, né? Esses malwares, que eu falei para você, que numa pesquisa que foi feita, eles são produzidos no mundo inteiro, um por dia. Então, nós terminamos o ano com 365 problemas a mais que nós nem imaginamos, ok? Vamos voltar ao quadro. Alguns ataques, né, que são comuns, né, o ataque de DOS, o Denial of Service, que é a negação de serviço a um processo que torna um sistema ou aplicação indisponível. Né? Por exemplo, um ataque pode ser feito pelo meio de bombardeamento de solicitações que consomem todos os recursos disponíveis do sistema ou da transmissão de dados de entrada, defeituosos que podem acabar com o processo de uma aplicação. Né? Uma exploração de recursos de maneira agressiva, impossibilitando o usuário de utilizá-los. Nós temos aí o SymFlooding, que causa overflow da pilha de memória, né, e você não consegue, o ataque Smurf. Ou seja, resumindo, como que é um ataque de DOS ou de DDoS, né? De DOS é um pouco mais simples, né, mas você, né, tem um site, por exemplo, de vendas, você tem um e-commerce e começa no mesmo minuto tantas solicitações que o site acaba saindo do ar. Tá? Então, eu que gostaria de comprar lá meu sapato, né? Eu sou uma compradora, né, real, né? E nenhum desses ataques é real, né? Mas sobrecarrega tanto como se tivesse cada cliente, né? Como se fosse cada um dessas solicitações um cliente comprando, né? E chega uma hora que os recursos simplesmente acabam, né? Nós não temos possibilidade de infinitos, nós temos uma quantidade, né, calculada aí de acessos, agora todos ao mesmo tempo, e o DDoS é um pouco mais evoluído o ataque, que ele seleciona uma série, né, o cracker seleciona alguns computadores, instala lá um software malicioso, torna aquele computador um robô, né, um zumbi, né, e através desses zumbis, também vão fazer essa quantidade enorme de solicitações, tá? Nós temos o Man in the Middle, que é outro tipo de ataque aí bem comum, né, que é o sequestro das conexões, ou seja, eu estou mandando algo para o meu servidor e no meio
essa mensagem é interceptada, tá? Então, é ativo, ou seja, a manipulação ocorre em tempo real, com o agente de ameaça tendo controle dela, redirecionando todas as conexões TCP para uma determinada máquina. Então, em vez de ir para o servidor correto, ele vai para outro endereço lá que o cracker enviou. Além de permitir a injeção de tráfego, permite ainda driblar as proteções geradas por protocolos de autenticação, comprometendo assim a confidencialidade. Então, esse ataque compromete, né, a confidencialidade porque ele vai ter acesso aí às informações que estão em trânsito. Ele vai fazer perder a integridade, porque ele pode alterar ou injetar outras informações naquela conexão. E também a disponibilidade, porque ele pode descartar as informações que não chegam a seu destino. Então, man in the middle também é um ataque bem comum aí, extremamente problemático, né? Então, nós temos também os controles de segurança e proteção, essa chamada DMZ, que é a zona desmilitarizada, né? Então, a proteção à rede considera que no fluxo da informação todo acesso passa pela rede, sendo este, portanto, um bom local para controles de segurança. Uma boa estratégia de segurança deve levar em consideração a rede, com a arquitetura de rede segura, considerando a segmentação, o uso de zonas desmilitarizadas, tá? Que é o DMZ, controle de acesso à rede e detecção de ataques. A técnica de DMZ é uma rede específica que fica entre a rede pública, entre a internet e a rede interna. Então, a gente tem o firewall, que é um dispositivo que se coloca ali entre essas redes. Mas nós podemos criar uma outra rede, né, e não permitir o acesso, né, da internet diretamente com a rede interna. Com essa segmentação, então, é como se eu dividisse a rede. A rede interna conta com uma camada adicional de proteção, pois os acessos são permitidos para os serviços disponibilizados na DMZ, mas não para a rede interna, tá? Então, é como se eu passasse ali eu passo, né, pelo meu firewall, que é um mecanismo apenas, né, e teoricamente, eu tenho acesso à rede interna, né, à rede daquela empresa. Isso algo comum, algo que acontece, né, extremamente problemático, né? Então, segmenta, se você joga tudo que passa, antes de chegar na rede interna, a gente cria uma outra rede, que é essa DMZ, ok? É uma forma de proteção, uma camada a mais de proteção. Passou pelo firewall, depois nós temos nessa outra camada, tá? Então, é mais ou menos assim, explicando a DMZ. Vamos pensar no firewall, né? Os controles, o mais famoso, né, é o nosso firewall, né? Então, ele fica entre uma rede insegura como a internet e a nossa rede interna, pensando que ele é um dispositivo. Tem um monte de gente que se empenha aí em driblar, né, o firewall. Na realidade, o firewall começou funcionando na camada de rede, atualmente ele atua também na aplicação, realizando a proteção contra ataques que vão além dos ataques de rede, como o WAF, né, que é o Web Application Firewall. Enquanto um firewall faz a filtragem de tráfego, baseado em cabeçalhos e pacotes, o WAF faz o filtro e monitora o tráfego entre os usuários e a aplicação. Já estamos falando da camada HTTP. Vamos pensar sempre, quando eu falo do firewall, a gente vai pensar em um guarda de banco, tá? Ele serve, claro que serve, né? O guarda está armado, né? Então, se você tiver um firewall bem configurado, tá? Ele vai fazer uma certa proteção. Mas tem N situações que a gente pode enganar esse firewall. Infelizmente, né, tem pessoa que se dedica a isso. Então, a gente tem que utilizar, é obrigatório, né, mas que ele seja bem configurado e, assim, que eu tenha outros mecanismos também,
né, como criar uma zona desmilitarizada, é uma das formas. Eu tenho o IPS e o IDS, que nós vamos ver agora, por sinal. Então, o IDS é um sistema de detecção de intrusão e o IPS é um sistema de prevenção. Então, o IDS ele permite detectar os ataques em andamento. Tá? Então, ele faz um monitoramento e análise das atividades de usuários dos sistemas, né, naquela rede. Então, ele pode detectar, por exemplo, que 3 horas da manhã alguém está utilizando, está entrando na tua rede. Opa, isso não é normal, é comum. Não é comum, né? Então, vamos avisar aí o nosso administrador da rede que isso está acontecendo. Né? Então, ele é baseado aí, em análise estatística e assinaturas de ataques conhecidos, mas ele só detecta e avisa. Tá? Para a gente ter uma atitude um pouco mais ativa, nós temos o IPS, que após a detecção, né, que ele já previne. Né? Além de ele detectar, ele também previne, ele tem outras funções. Né? Ele toma ações diretas. Por exemplo, ele derruba aquela conexão. Atua de forma inline, de modo similar ao firewall também. Né? Ele é um dispositivo, né, que fica monitorando também, ele tem suas regras. Sistemas de detecção e previsão de intrusão atuais incorporam técnicas do quê? De inteligência artificial. Né? Para quê? Para não detectar tantos falsos positivos, né? Detectar o que não eram ataques, diferenciar do que realmente são ataques reais. Né? Então, são algumas formas mais dispositivos para nossa proteção. Vamos voltar ao quadro. Os anti-malwares aí são super necessários, né? Então, quando a gente fala dos anti-malwares, a gente tem obrigatoriamente que falar, né, que a gente tem que ter. Antigamente falava-se antivírus, né, hoje virou anti-malware, né, mas quando a gente compra aí um antivírus, a gente está falando disso que é realmente um perigo. Né? O Eduardo me passou uma questão lá de Palmas. Os pilares, eles não são vulnerabilidade, integridade e confidencialidade. Eles são, sempre lembre do CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Vulnerabilidade é uma falha. Vulnerabilidade é por onde vai entrar esse ataque. Tá? Vulnerabilidade é uma fraqueza. Então, a gente tem fraqueza no computador, a gente tem fraqueza na rede, a gente tem fraqueza, essas chamadas vulnerabilidades, a gente tem em software, tem em hardware. Tá? Vulnerabilidade é toda essa fraqueza, é todo aquele ponto fraco. Tá? Então, os pilares é o quê? O que eu tenho que proteger? Eu tenho que ter uma informação confidencial, tá? Que ela seja secreta, que seja só para quem eu mandei, tá? Que ela seja íntegra, ou que ela não sofra um ataque, que nem aquele man in the middle, né? O homem no meio, né? Que ela seja, que eu sofra esse ataque, ela seja modificada e enviada. Por exemplo, eu mandei uma planilha de preços para você, tá? Da minha loja. Só que essa planilha foi interceptada e a pessoa conseguiu modificar todos os meus preços e mandar. Né? Aí você fecha o contrato comigo, tal, beleza. Daí como falar, não, mas... Daí a pessoa mostra, não, foi você que mandou esses preços, tá? Então, vejam o tamanho da confusão. Então, a informação tem que estar íntegra. Então, confidencial, íntegra e disponível toda vez que eu precisar dessa informação, ok? Então, lá no nosso relatório, né, que a gente vai fazer de apresentação aos diretores, né, a gente tem que pensar em alguns pontos de ataque. Né? Por exemplo, se eu tiver uma loja virtual, você possui controle sobre dispositivos dos seus clientes. Né? Você não tem esse controle. Então, você pode controlar o que chega, mas você não pode controlar lá os endpoints, né? Ou os computadores dos teus clientes. Então, numa loja virtual, eu tenho que ter essa preocupação. O que resta a você é partir para a arquitetura de rede segura,
que começa lá com a segmentação da rede, né? Então, nós estamos falando da DMZ, estou dividindo a rede, para proteger a sua rede interna, que deve estar isolada. A segmentação e o controle de acesso de rede podem ser feitos pelo quê? Pelo firewall. Ele funciona? Funciona. Pense no guarda. Ninguém em sã consciência vai atacar um guarda de banco armado, né? Mas, no entanto, assaltam os bancos. Então, vão entrar na tua rede. Né? O firewall, ele bloqueia as tentativas de ataque, né, em determinadas portas. Porém, para as portas liberadas pelo firewall, é necessário que os clientes cheguem ao servidor, os ataques podem ocorrer por ali. A gente tem que deixar algumas portas realmente liberadas para as pessoas se comunicarem, né, com a internet, entrarem na internet. Outro controle é o IDS, né, que ele faz só a detecção, né, e o aviso. O IPS, ele faz a detecção, o aviso e ainda faz alguma ação, né, o ataques mais sofisticado, ele é um pouco melhor, ele tem outra função. A correlação de eventos, né, os logs ativos, como o servidor de aplicação, o middleware, além das aplicações e as autenticações que podem ser correlacionados com informações da camada de rede, resultando aí em detecções mais assertivas. Então, é claro, você não pode dar liberdade para qualquer um fazer qualquer coisa dentro da tua empresa. Para isso que nós temos as normas, para isso que nós temos as regras, para isso que nós temos toda essa parte de segurança, né? Claro, eu tenho que ver com o que eu estou trabalhando. Nesse nosso caso aí do componente agrícola, nós estamos trabalhando em uma rede ampla, tá? Então, nós temos que pensar em todos os possíveis ataques, né? E colocar o máximo possível aí de proteção. Vamos voltar ao quadro, né? Você pode explorar novas tecnologias de detecção, né? É algo importante quando a gente fala de rede, né? Com inteligência artificial. E quanto a um cliente que teve sua identidade roubada, né, tenta realizar uma compra como se fosse uma outra pessoa, o que você faria? Bem, complicado, né? Como é que a gente vai ter certeza, você enquanto uma loja, né, você sabe se aquele cartão é clonado, se aquela pessoa não? A gente tem algumas formas de nos proteger. E a última parte da nossa aula é a criptografia. Tá? Quando a gente fala de criptografia, né, nós também vamos ter que desenvolver aí um relatório, né, prepare uma apresentação com as estratégias de segurança, né, as documentações com os resultados do projeto, elas são armazenadas no servidor de arquivos que está em nuvem. Então, nós temos mais um problema a pensar. O desenvolvimento do projeto é colaborativo, tá? Na própria nuvem, entre brasileiros, chineses e suíços. Então, serviço de nuvem, a gente tem que pensar bem como que a gente vai escolher um bom serviço de nuvem. Alguns cientistas gravam documento em seu equipamento. Aqui mais um problema, né, que nós temos os dispositivos móveis para trabalharem no fim de semana na fazenda, que possuem limitações de conectividade. Outros cientistas gravam documentos em pendrives para um backup. Então, nós estamos aí com uma série de portas abertas, né? Uma das soluções, né, é a criptografia, né? Faço uma correlação entre os controles de segurança propostos com a ameaça correspondente, né, os vazamentos. Não esqueça de inserir alguma explicação. Por quê? Os algoritmos criptográficos são uma boa forma de proteção. Tá? Criptografia, mesmo que a gente não saiba, quando você está no teu WhatsApp, você usa criptografia. Então, a mensagem que você manda vai chegar para aquela pessoa ou pessoas, né, que você mandou, né? Isso tudo em função da criptografia. Vamos voltar ao quadro. Então, quando a gente fala de criptografia, né, você entrou na internet, você usa o SSL, né? Ou seja, o SSL é uma camada a mais de segurança aí, que usa a criptografia. Quem se comunica pelo Skype ou pelo WhatsApp também está falando
aí de criptografia. Então, novamente aqui, ó, segurança em camadas é fundamental, já que a criptografia foi utilizada em conjunto com outros controles, tá? Nenhum controle sozinho vai resolver, tá? Então, ela pode ser usada aí com autenticação, para proteger os dados do legítimo dono. A origem realmente era ocultar o significado de uma mensagem, né, e evoluiu para uma ciência hoje que é utilizada aí, por exemplo, leilões, eleições, os nossos bitcoins aí, através dos blockchains. Então, a criptografia é utilizada. E por que ela é tão utilizada? Porque ela é uma das formas mais seguras que nós temos, tá? Então, ela pode ser utilizada para todas essas utilizações. Por quê? Porque ela usa algoritmos matemáticos. Então, ela usa contas enormes da matemática. Então, você não consegue descobrir, né, qual é a senha criptografada e decriptografada, né? Aquelas chaves que nós vamos ver agora. Vamos voltar ao quadro. Então, nós temos uma criptografia básica, né, de chave simétrica, né, ou de chave privada, né, onde essa criptografia, a chave secreta é a mesma. Todos trabalham aí com vários algoritmos matemáticos, né? Os objetivos da criptografia são o sigilo, a autenticação, a integridade, o não repúdio e o anonimato, tá? Então, são objetivos quanto à criptografia, né? Para a gente ter uma boa criptografia, a gente tem que pensar na geração de chaves, os mecanismos de troca das chaves, a taxa de troca das chaves e o tamanho das chaves, tá? Porque a criptografia, ela é baseada nestas chamadas chaves, tá? Então, é como se você você recebe uma senha, você vai digitar aquela senha, você consegue ler a mensagem. Se você não tiver essa senha, você não lê. São essas chaves, tá? Se vocês quiserem aí entender a cifra de César, né, vamos ao quadro, vocês entrarem aqui para ver como... Essa foi a primeira, né, chamada cifra de César. Se vocês entrarem nesse HTTP aqui, vocês têm um exemplo aí de como são modificadas, né, como são criptografadas as mensagens. Então, nós temos algumas técnicas, né, depende do que você quer fazer, né? A criptografia, ela pode usar a técnica chamada criptografia de chave privada, onde a mesma chave secreta ela é usada tanto para cifrar quanto para decifrar. Então, né, para cifrar quanto para decifrar. Eu e você temos essa senha para cifrar e decifrar. Essa senha é a mesma para nós dois, tá? Depois, com alguns problemas, porque essa senha tem que circular, né, numa rede, é um ambiente seguro, foi criada a criptografia de chave pública. Vamos ao quadro. Né, utiliza um par de chaves, só que ele usa uma chave para cifrar, é um conjunto de chaves, e outra chave para decifrar. Então, a gente recebe um parzinho de chaves, né? A esteganografia hoje está sendo muito utilizada, né, porque ela usa aqui, por exemplo, uma imagem, né, e coloca algo a mais em algum bit dessa mensagem, né, os bits menos significativos de áudio ou imagens. Assinatura digital, não assinatura digitalizada, moçada. Assinatura digital, ela também usa essas chaves ainda com outros algoritmos, né, para a gente ter mais segurança. Nós temos aí outro exemplo que é o nosso blockchain, né, para a gente mandar aí os nossos bitcoins, né, para alguém. E nós vamos ter aqui o nosso relatório, o que a gente vai pensar, né, em algumas situações, né? Por exemplo, os arquivos estão em nuvens, né? O que pode acontecer? Esse provedor, né, de nuvens pode ser atacado e a documentação pode ser vazada ou alterada,
tá? Envolve o quê? Confidencialidade e integridade. Outra situação que pode acontecer o armazenamento de resultados do projeto no serviço de troca de arquivos, né? Então, o serviço pode sofrer um incidente de segurança, resultar em um acesso não autorizado. Outra situação que pode acontecer, né? Dispositivos móveis, a documentação está em notebooks e pendrives. Então, eu tenho que pensar em todas as coisas que podem acontecer, né? Outra, a gente troca informações, trafegam pela internet, né? Porque estamos trabalhando aí colaborativamente. Outra situação, os dados do projeto podem ser trocados via e-mail, né? Então, a outra situação, os documentos podem ser alterados de modo que informações falsas possam ser inseridas na empresa. Então, nós mapeamos as possibilidades, né? E agora, envolvem a integridade, a autenticidade, né? Então, nós vamos ter estratégias envolvendo a criptografia, né? De chave privada ou simétrica, de chave privada ou simétrica com assinatura digital e, claro, que eu tenho que ver, né, para qual o hash criptográfico, que também é uma outra conta aí matemática que nós fazemos para poder gerar essas chaves. É um processo bem interessante, né, como a criptografia é feita, tá? Então, vou só perguntar fazer uma consideração para vocês. Vocês compreenderam aí todos os aspectos que temos que proteger? Tem uma infinidade de situações a serem protegidas, né? Então, vejam, só nessa situação, se você coloca os dados desse projeto num pendrive, o que pode acontecer? Você pode perder esse pendrive, você pode ser roubado, o teu notebook pode ser roubado, tá? Pode ser roubado por quem? Pelo teu concorrente, né? Pode ser. Então, a gente, às vezes, fica pensando, né, que um projeto, algo novo, né, só vai ficar lá armazenado no servidor, está seguro. Não, as pessoas trabalham com o seu notebook, trabalham com o seu smartphone, trabalham com pendrives, né? Às vezes eu preciso levar em algum lugar, eu faço uma cópia lá e vou trabalhar no final de semana. Então, cada uma dessas identificações de falhas de segurança, você tem que ter uma clareza, tá? Então, o teu papel enquanto trabalhador com a segurança da informação é entender todos os perigos que nós temos, tá? É claro, né, para a gente poder fazer um bom mapeamento e desse mapeamento sugerir todos os equipamentos necessários, tá? Então, se eu uso mais a rede, eu vou ter um procedimento, se eu uso por exemplo, um provedor de nuvens, né, eu vou ter que ter outros procedimentos de segurança, vamos ver de quem que é essa responsabilidade, né, que é uma forma nova de oferecer um serviço. Então, dependendo do que você trabalha ou qual ambiente você trabalha, né, qual tipo de empresa, o que ela produz, né, com o que ela trabalha, você vai ter que ter essa clareza do que é mais importante proteger. Então, vamos voltar ao quadro. Então, só recapitulando, né, nós vimos aí um pouco da segurança da informação, dos pilares da segurança da informação, nós vimos um pouco dos riscos, né, quais os controles ou mecanismos que a gente tem, a gente viu um pouquinho de agentes de ameaças e técnicas de ataque, vimos um pouco de controle de segurança e proteção e um pouquinho de criptografia, tá? E pensem que cada um desses mecanismos que a gente tem, tá? Seja um mecanismo físico, como um firewall, um IPS, um IDS, ou seja algum outro mecanismo, seja físico, lógico ou processual, né? Nós vamos ter, né, que ter a clareza. O que é mais importante se você for trabalhar com segurança é você ter a clareza e o conhecimento de onde podem surgir esses ataques.
Conectou com a internet, você já está sofrendo possibilidade grande de ser atacado, né? Então, uma das primeiras situações que você tem que ver é o que você vai trabalhar em relação às tuas redes internas e em relação a essa conexão com a internet, ok? Então, a gente sempre tem que proteger aquela tríade, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Temos controles para as mais diversas situações. Então, moçada, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Então, até a próxima semana, que nós vamos ver um pouco mais de segurança da informação. Até mais, moçada.